Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gestão de processo. Iremos dar continuidade aos tópicos e aos temas altamente importantes e necessários para a nossa discussão da disciplina de gestão de projetos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a implementação, análise, avaliação e reestruturação da estrutura organizacional. Quando a gente fala de gestão de processo, é importantíssimo também a gente falar sobre estrutura organizacional, porque através das estruturas organizacionais que os processos vão também se organizando e vão acontecendo dentro da organização. Então, por isso que a gente fala um pouco de estrutura organizacional dentro da disciplina, e hoje a gente vai falar sobre esse processo, né, de implementação, né, de avaliação, estruturação e estrutura organizacional, tá? Dentro da estrutura organizacional. Então, partindo aqui para nossa discussão, né, eh, sobre a implementação, sobre, a estrutura organizacional, é importante a gente falar desses tópicos, né. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a questão da implementação, tá. Como a gente viu nas outras aulas, eh, a gente falou que toda empresa, né, em sua estrutura, ela traz ali elementos, que são fatores, né, que são condicionantes, né. A gente falou na próxima aula, nas aulas anteriores, sobre isso, e que é importante que esses elementos funcionem ali de forma, produtiva ou de forma eficaz, né. E a gente também não pode também, pessoal, esquecer que as empresas também, elas são idealizadas, né, elas são criadas para compor por pessoas diferentes entre si, e os fatores condicionantes, do comportamento humano também pode interferir ali no funcionamento das empresas. Então, um dos grandes desafios aí diários no funcionamento das empresas sempre será buscar aí resultados, né, organizacionais, assim, de lucro e rentabilidade, almejados pelos acionistas, pelo corpo ali, né, do próprio objetivo organizacional, para que se possa ali também caminhar convergentemente com os resultados também financeiros esperados ali. Então, a implementação de uma estrutura organizacional irá determinar as regras, né, de poder, de autoridade, de responsabilidade, e de função de funcionamento, né, contribuindo assim para que sejam evitados aí os conflitos, né, reduzindo também atritos pessoais, auxiliando também para os objetivos, né, que sejam alcançados e assim, atender os critérios que foram propostos ali, para o negócio da empresa. A implementação também de uma nova estrutura organizacional, ela presume inicialmente também o descolamento de transformações que pode ali gerar desconfianças e resistências também, eh, dentro da das pessoas, né, ali com as pessoas que já trabalham na empresa, né, e que estão acostumadas ali a submeter ali as antigas escrituras, né. Então, será necessário trabalhar para quê? Para sensibilizar e preparar as pessoas para essas mudanças. Então, a estrutura organizacional, ela entra também nesse processo para que possa também trazer, essa preparação à mudança, né. Eh, Quando a estrutura organizacional, está sendo implantada a partir da própria empresa, né, o risco que se corre é de que as pessoas, elas passam ali a integrar a essa estrutura, uma carga de conhecimento também de outras empresas, né, diferentes, ou ainda de empresas que também não tinham a devida estrutura empresarial organizada. Então, dessa forma, tendo uma estrutura organizacional, ela irá também ter uma referência de um norte para ser seguido, né. O que deve ser feito, como deve seguir e como deve ele interagir, né. Então, por ser uma empresa que é composta por pessoas diferentes, influencia no seu funcionamento, é importante ter uma estrutura organizacional bem organizada, implementada, para que
tenha um padrão, para que tenha um norte a ser seguido, né. Então, no próximo slide aqui, nós vamos ver, segundo Oliveira, algumas questões que devem ser considerados, né, alguns aspectos que devem ser considerados aí para a implementação de uma estrutura organizacional. A primeira delas, né, é ter consciência de que a estrutura organizacional mais adequada depende do que da atual, ou seja, a estrutura organizacional, ela tem que depender também, do que se está acontecendo ali naquele momento, qual é a estrutura, presente ali naquele momento, né. Ter consciência também da importância do fator humano, como a gente falou, que o fator humano, ele é uma das condicionantes, né, do processo. Então é muito importante o fator humano, né, levar em consideração a questão humana é fundamental para as empresas. Eh, Olha só, somente a qualidade técnica da nova estrutura organizacional poderá ser insuficiente para o sucesso da mudança, porque não temos que levar em consideração somente a qualidade técnica, mas também todas as suas nuances, né, todas as suas influências, como a gente falou, a questão humana, a questão tecnológica, a questão processuais, tudo isso é importante, né. É imprescindível também, né, não pode faltar um planejamento de mudança, né, para minimizar ali também algumas resistências que pode acontecer quando tem uma nova estrutura para ser implementada. Promover também, sempre que possíveis, em função dos níveis de autoridade, poder, a participação dos interessados para essa tomada de decisão, né, e também, né, sempre antes de decidir pela mudança, né, quando for mudar alguma coisa ali na estrutura organizacional, identificar também as diversas variáveis a ser consideradas. Muitas vezes, né, o gestor só considera uma parte, mas é importante analisar todas as variáveis, né, que pode influenciar, que pode trazer alguns impactos, e assim, evitar eventuais problemas, e consequências que pode acarretar em prejuízos consideráveis, dentro da organização. E quando a gente está falando de implementar uma nova estrutura organizacional dentro das empresas, né, trazer essa implementação de algo novo, de reestruturação, né, de estrutura organizacional, a gente vai encontrar alguns obstáculos. E um dos obstáculos que podemos encontrar no caminho é a questão da resistência à mudança, né. Ela tem essa problemática, né. O fenômeno de resistência das pessoas frente à situação, diárias, sejam elas no âmbito tanto pessoal como no âmbito organizacional, é algo que é comum, sempre acontece, né. Mas sempre geram esses desdobramentos que exigem ali providências, às vezes prévias, para que evite consequências danosas, né. Ou também, algumas consequências que pode durar para o resto ali do processo do trabalho. Então a proposta, quando tem essa proposta de implementação de estruturas organizacionais, eh, ou que seja de início, ou seja, uma estrutura nova que é inicial, ou aquela também que já vai implementar em cima de uma outra que já existe, vai substituir alguma outra que já existe, né, gera essas questões de resistências, às vezes, com as pessoas, porque às vezes elas não quer admitir ali inicialmente, aquela implementação que foi proposto, né. Então, a gente tem que passar por um processo de quê? De sensibilização. Esse processo de sensibilização, eh, dá desse reforço, né, acerca dos propósitos que exige ali, organizacionalmente, dentro dessas estruturas, é importante para que as pessoas se engajem, né, para que as pessoas também possam enxergar como que aquela estrutura vai se adaptar dentro do processo, né. Então esse processo participativo das mudanças faz com que as pessoas, elas possam se sentir parte do processo quando há essa sensibilização, né, e também elas se sintam também totalmente por dentro da situação. E que não seja somente apenas afetadas pelas mudanças, né, que vem a acontecer, mas também uma oportunidade também de manifestar, né, sobre elas, de manifestar oportunidade sobre elas, né. Então, assim, a resistência das pessoas às mudanças estruturais organizacional
as remete ali essa presunção, de consequência, às vezes, né, e que essas vezes e às vezes essas consequências elas podem ser reais. Então por isso que é importante a gente saber lidar com essas resistências, é importante saber lidar com o processo, né, que envolve as resistências organizacionais e as resistências que as pessoas podem ter sempre quando há uma nova estrutura a ser inserida, né. Então, visando evitar ou minimizar esses efeitos de resistências, algumas providências devem ser tomadas. Alguma delas a gente já citou alguns exemplos aqui, mas como a questão da pessoa se sentir parte do processo, mas tem alguma série outras, sugestões que são sugeridas pelo autor Mello, de como você de que providências vocês podem tomar para minimizar aí essa questão de resistência à mudança. A primeira delas é sempre informar os fatos, né, sempre informar ali os objetivos, né, os efeitos que vão trazer mudanças, né, persuadir sobre os fatores, né, que levaram àquela decisão, solicitar colaboração também, das pessoas que vão ser afetadas por essas mudanças aí, e solicitar também, né, um planejamento, um diagnóstico, fazendo com que as pessoas fazem parte desse processo também. Tudo certo até aqui? Temos também um próximo tópico, né, é a fase ali de análise e avaliação da estrutura organizacional, né. Quando a gente fala disso, né, o procedimento de análise e avaliação da estrutura organizacional, ela vai trazer essas providências a fim de que seja possível conhecer, uma maneira, né, mais adequada, uma maneira mais profunda, eh, para que os processos atuais sejam realmente considerados e inclusive relacionados com as estruturas que vão ser também implementados, né, e trazer esses resultados positivos ali, esses resultados ali que possam realmente ser reflexivos. Além disso, para que se possa também trazer esses elementos, né, comparativos e tudo muito mais, é importante, né, que os procedimentos de análise de avaliação da estrutura organizacional, levem em conta também os aspectos como os resultados financeiros, por exemplo, serão alcançados pela organização, os aspectos também interpessoais, né, visando ali também os crescimentos, né, das relações humanas, como já foram vistas ali, que é parte importante, né, no processo também, e vários outros fatores que devem ser, analisado, né. O diagnóstico dessa análise de avaliação da empresa, ela pode apontar resultados, diversos, né, como, por exemplo, que a gente pode pensar aqui, é no âmbito também estrutura, né, da estrutura físico-material da empresa, exigindo também ali uns investimentos, por exemplo, na reestruturação do equipamento, das instalações, das máquinas, né, e demais áreas. No âmbito também de estrutura de processos, né, na área de processos, por exemplo, ali no processo de produção, por exemplo, né, de trabalho, que vai requerer algumas mudanças nas condições desses processos, nas condições dessas produções, desenvolvendo ali também demais atividades que vão fazer parte ali do contexto de negócio da empresa. E no âmbito também de relações formais e informais, onde as empresas ali também incluem relações comportamentais, pessoais, também de poder, né, e a possibilidade aí de funções contribuindo para os objetivos empresariais, né. Então é muito importante a gente ter aí esse papel, né, que traz um âmbito ali de análise e de avaliação também, né. Então, para que todas essas esses itens de análise e de avaliação de estrutura seja possível, né, e seja identificado, é importante então, né, que adotar algumas políticas de atuação na empresa, né. Então, que políticas são essas? A primeira delas é adequar, né, a estrutura organizacional da empresa com a situação a que se encontra a empresas, né.
mercado a qual ela atua. Então, primeiro, qual é a situação que uma empresa se encontra atualmente? E a partir disso, você tentar adequar a estrutura organizacional, promover também a adequação às estruturas em questão de requisitos tecnológicos, né, no setor que atua, ou seja, qual é o nível tecnológico que estamos trabalhando, quais são as tecnologias disponíveis, e ver essa adequação. Também na questão de função de diagnóstico também, né, rearranjar também ali o processo decisório, né, inclusive, né, com hipótese de descentralização ali de poder, onde todos possam também fazer parte desse processo de tomada de decisões também. Ajustar e reorientar também ações, né, empresariais, como visitas, como vistas, né, aos resultados e aos objetivos, né, empresariais previstos também com os que foram desejados e também a racionalização das operações, dos processos, das atividades. Então, de modo geral, pessoal, o que a gente tem que entender é que algumas técnicas e procedimentos devem ser realizados ali de forma práticas, visando essa análise, visando essa avaliação e essa implementação de estruturas organizacionais. E também é importante, né, a gente estar analisando que há sim resistências, todas as, né, quando a gente tenta colocar, implementar novas estruturas organizacionais, pode sim haver aí uma resistência, né, e precisamos analisar e saber como lidar com essas resistências, né, da melhor maneira possível, né, focando sempre ali nos objetivos, focando ali também nas contribuições que pode, trazer também dentro das organizações, tudo bem? Então, nos demais blocos ali de aula, a gente vai estar conversando mais também sobre a gente conhecer a organização para fazer esse estudo organizacional e pensar ali também, né, nesses objetivos, né, e nos levantamentos também das informações para a gestão de processo ocorrer de maneira, positiva. Tudo bem até aqui? Então, no mais, é isso. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gestão de processo. Hoje nós estaremos na nossa terceira aula, iremos abordar alguns tipos de modelagem de processos, que é muito importante para a compreensão dessa disciplina como um todo e como aplicar também em vários processos, as dimensões aí organizacionais, empresariais e processuais também. Hoje a gente vai entender algumas delas e vamos entender o comportamento de cada uma delas dentro das empresas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula. Iremos, então, hoje falar de alguns tópicos importantes. Nós iremos falar um pouco sobre, né, os tipos, né, de modelagem de processo e como que funciona em algumas delas, e os impactos que cada uma delas tem nas organizações, tudo bem? Então, trazendo para a definição, o que que é modelagem de processos, pessoal? Modelagem de processos nada mais é, como o próprio termo que eu coloquei para vocês, uma atividade de representação de processos de uma empresa, de modo que o processo atual ela possa ser analisado, mas não somente analisado, também ela deve ser melhorado, deve ser analisada ali para verificar possíveis melhorias e como também implementar esses processos dentro de diversas atividades das empresas. Ela é uma ferramenta, pessoal, que é muito essencial para a gestão de processos, pois ela permite também que seja possível entender como os processos podem funcionar na empresa, como que os processos estão se comportando ali dentro, fornecendo ali uma visão mais clara, mais concisa de como os processos são executados, permitindo então que as empresas identifiquem as possíveis oportunidades de melhoria e também, através disso, otimizar os processos para obter, né, os objetivos que foram elencados e alcançar esses objetivos, né? Além disso, a modelagem de processo, ela também traz uma possibilidade de melhorar a comunicação desses processos.
até mesmo com todos os envolvidos. E quando eu falo todos os envolvidos, eu estou incluindo ali funcionários, estou incluindo os clientes, estou incluindo os fornecedores. Por quê? Essa galera aí, elas podem ter acesso a todo esse tipo de processo, como que está se comportando o processo dentro da empresa, através da modelagem de processo, e vai ajudar a garantir para que todos tenham uma compreensão clara de como vai funcionar cada um dos procedimentos. A gente vai ter alguns exemplos aqui de modelagem de processos para que vocês possam entender. Além disso, né, um dos objetivos, né, principal, uma das vantagens principais que a gente pode elencar aqui é também trazer essa automatização desses processos, porque a modelagem de processos, elas podem ser usadas também para automatizar os processos. Elas podem ser ali também de forma efetiva, usando ferramentas de automação de processos, mais conhecida ali como BPMS, né, que é processo de ferramentas de automação de processos. E isso pode ajudar também a melhorar a eficiência e eficácia dos processos, fazendo com que as atividades possam ser feitas com eficiência, com eficácia, também ali prezando no alcance dos objetivos e dos resultados que foram esperados, tudo bem? E elas podem ser aplicadas aí, de diferentes tipos, ela pode ser aplicada de diferentes processos, não importa ali também o tamanho ou a complexibilidades, ela pode modelar os processos de negócios, como, por exemplo, de manufatura, que a gente vai ver um exemplo, né, de processo de TI, né, que é de tecnologia de informação, informática, e também processos de negócios. Então, essas três são as mais aplicadas, né, são as mais presentes na modelagem de processo, tudo bem? Então, espero que você tenha entendido até aqui a compreensão, né, do que é modelagem de processo, que é essa figura que a gente vai ter ali de como que é feito. Olha só, aqui um exemplo de modelagem de processos, né? A modelagem de processo, ela tem essa característica visual ali, e a mais comum é a abordagem de diagrama de fluxo de trabalho, esses exemplos que vocês estão vendo aí. Esses diagramas de fluxo de trabalhos, eles são essa representação visual de processos que vai mostrar aí as atividades, a sequência das atividades e as interações entre as atividades que vão acontecer durante aí as execuções dos processos. Como vocês podem analisar aí, olha só, a gente tem o início do processo com esse ciclo, né? Ele indica ali um início de processo. Note-se que essas figuras aí têm um significado, cada uma delas. Vocês estão verificando aí que nós temos o início desse processo, né, indicando o início dessa atividade, do que está sendo, e determinados processos e procedimentos que são feitos para concluir esse projeto, que lá no final vocês estão vendo esse ciclo vermelho aí, que está indicando o encerramento do processo. Essa figura meio octagonal aí, com vários lados, vocês podem analisar, ela representa, por exemplo, uma situação condicional de sim ou não. Se a atividade em questão ela for aprovada, por exemplo, ela vai seguir um curso, se não, vai seguir um outro curso. Então, a gente tem aí essas figuras que vão demonstrar o caminho do processo. Então, esse aí é um exemplo que é mais utilizado, que é o processos, né, de diagrama de fluxo de trabalho. Mas também temos outros tipos, né, de processos, essa é a mais usada, e ela vai variar de acordo também com a empresa, com a organização, e qual mais se vai se adequar a que se pretende alcançar os objetivos. Essa é a mais utilizada, e um dos benefícios que podem trazer essas abordagem aqui, né, de modelagem de processo, é a melhoria, né, da da eficiência, como? Reduzindo aí os tempos de processamento das atividades, né. Você trazendo aí essa redução de tempo de processamento das atividades, ou seja, dos pedidos, dos processos, os pedidos, por exemplo, que você vai trazer, a gente coloquei um exemplo aí de compras, né, ele pode ser simplificado, né, e vai reduzir o tempo necessário para proceder determinado pedido, um exemplo, né. Outra coisa é melhorar a precisão desses pedidos. Por exemplo, a gente trazendo esse exemplo aí de aquisição de um pedido e como esse pedido vai chegar até o cliente, num processo como esse, vai exigir várias atividades, né, desde a aquisição ali da matéria-prima, até a elaboração do pedido que o cliente pediu e a entrega desse pedido. Já temos aqui uma análise, vamos supor, de um processo.
vai trazer, você modelando esses processos, você colocando todos os procedimentos que são feitos, trazendo ali toda a figura gráfica, né, utilizando um exemplo ali de diagrama, você vai trazer melhoria de precisão dos produtos e vai também reduzir os custos para a aquisição dos mesmos. Então, a gente tem essa análise aí muito positiva. Eu trago aqui para vocês aqui alguns exemplos, né, de tipos de modelagem de processos. Esses são os mais utilizados. Nós temos aí a modelagem de processos de negócios, ela está mais utilizada ali na modelagem relacionada a negócio, porque ela vai envolver execução, monitoramento e melhoria dos processos relacionados a um negócio. Nós temos também a modelagem de processo de manufatura, que é uma abordagem para modelagem de processos mais relacionada à manufatura, que vai envolver o quê, pessoal? A representação de como os produtos são fabricados desde o início até o fim. Então, você vai ver um exemplo daquela figura que a gente viu, só que adaptado a como que é feito o produto, como vai ser feita a fabricação do produto, do início até o fim, até a entrega. Então, memorize aí um exemplo de você fabricar um determinado frasco de perfume. Qual é o procedimento para fabricar o frasco de perfume? Nós temos ali a aquisição da matéria-prima, depois ele vai passar por um processo de transformação, depois desse processo de transformação, nós vamos ter o quê? O produto já feito, o frasco de perfume. Todos esses processos eles devem ser analisados, têm que ser documentados e representados para que os colaboradores e os funcionários envolvidos possam ter acesso e saber executar de maneira efetiva esses procedimentos. E isso é uma modelagem de processos, né? Mais relacionado à manufatura. Nós temos também os processos, pessoal, de TI, né? Que ela é mais relacionada de como que vai funcionar um determinado software, um determinado sistema. Então, você vai ver uma representação, né, como a gente viu nos slides anteriores, mostrando aqui para vocês aqui, vai ver um exemplo desse estilo aí, mais relacionado, né, a como que um software vai funcionar, certo? Como que é o comportamento de um software? Como que ele deve funcionar? A partir do momento que eu abrir esse software, que eu clicar em determinados botões, qual é o fluxo que ele tem que seguir? Qual é a documentação, o processo que ele tem que seguir? Então, é tudo isso que vai estar entrando nessa parte de tecnologia da informação, de software, de sistemas e determinados outros processos que são relacionados ali dentro da tecnologia da informação. Nós iremos falar hoje, especificamente, da modelagem de processos de negócios, que é mais comum na nossa área de administração, né? Porque a de processo de manufatura, vocês vão ver muitos relacionados à área ali mais de fabricação, em outras áreas, como também o processo de tecnologia da informação, mas a gente vai focar um pouco mais, como aqui a nossa aula é muito curta, nós temos que focar naquilo que é importante para nós. Então, nós vamos focar um pouco aqui no processo de negócio, que é o que mais está relacionado aqui na área de administração, né? E vocês podem ter acesso a outro tipo de modelagem para enriquecer o conhecimento de vocês nos materiais que estarão dispostos para que vocês possam ler, para que vocês possam também pesquisar e, assim, entender um pouco mais de cada uma das modelagens de processos existentes e ter um conhecimento geral mais aprofundado, tudo bem? A gente vai falar aqui, então, aqui das modelagens de processo. Olha como vocês estão observando aí, esse é o tipo de modelagem de processo de negócio, que tem aí como uma sigla BPM, que é uma variação do inglês. Então, o que é modelagem de processo de negócio, mais conhecido como BPM? Ela é uma abordagem holística para a gestão de processos de negócios, que ela vai envolver ali a modelagem, execução e monitoramento e a melhoria dos processos de negócio. Nós vamos ter uma representação de um determinado negócio. Para quê? Para que ela é usada? Para entender como os processos de negócios vão funcionar, né? Até porque a modelagem de processos de negócios vai fornecer ali uma visão clara, concisa, né, de como os processos de negócio são executados, e isso vai permitir o quê? Vai permitir que as empresas possam identificar oportunidades de melhorias e otimizar. Porque, veja bem, vamos averiguar aqui um processo de atendimento ao cliente, como coloquei aí no exemplo. Pode acontecer, por exemplo, de que está tendo alguma falha ali no atendimento do cliente, os clientes estão saindo insatisfeitos. Vamos verificar o porquê que está tendo clientes insatisfeitos no nosso atendimento. Vamos verificar aqui, então, os processos que estamos executando no atendimento do cliente. E verificou-se que dentro desses diversos processos,
um deles estava defasado, um deles estava entregando de forma incorreta, talvez a apresentação do produto para o cliente. E aí você vai verificar esse procedimento, vai aplicar melhorias e assim o processo vai acontecer de forma mais fluida. Então, a gestão de processos ela acontece justamente nesse sentido, para promover melhoria. Então, a gente tem essas ferramentas aqui como um fluxograma, um diagrama que vai trazer para você uma visão mais holística. E através da modelagem de processos, a gente consegue ter esse acesso. Outro objetivo disso é também você vai comunicar esses processos de negócios, garantindo para que todos os envolvidos possam ter acesso e também para que todos possam ter uma compreensão clara de como os processos irão funcionar e também automatizar tudo isso, tudo bem? Outro exemplo, então esse aí é um exemplo de como a gente verifica, né, a modelagem de processo. Aqui tem um exemplo que é o atendimento ao cliente, né? E desde quando a gente vai trazer o produto, vai apresentar o produto ao cliente, até a gente chegar ali na finalização desse processo, ou seja, finalização da venda. Então, veja bem, a gente tem a chegada do cliente, que é onde inicia o nosso processo. Depois disso, a gente vai passar para um outro procedimento, né, que a gente atender, né, e apresentar um produto, depois fazer o cadastro desse cliente e depois receber, né, o pagamento do cliente. Note-se que a gente, em alguns processos abaixo aqui, nós temos um condicional ali embaixo. Você emitiu a compra. Se o pagamento for no crédito, né, a gente vai ter um comportamento. No crediário vai ter um comportamento. Se for no crediário, o que que vai acontecer? Você vai fazer o cadastro. Se não, se já for o pagamento ali no débito, por exemplo, ou no Pix, ou em outra forma de pagamento, você já vai partir ali para receber e entregar esse produto para o cliente. Aqui, gente, pessoal, é um exemplo simples para que você possa entender de como que é um processo. Então, há vários procedimentos, ele pode ser aplicado em diversas áreas na empresa relacionada principalmente a negócio. Outra forma que a gente encontra é a BPM aqui, a MPB de modelagem de processo de manufatura. MPB é a sigla que é utilizada em inglês, tá, pessoal? A modelagem de processo de manufatura, ela é uma abordagem para a modelagem de processos mais relacionados ao quê? À manufatura, que vai envolver a representação de como os produtos são fabricados. Então, aqui está mais relacionado ao quê, pessoal? A fabricação de produto. Então, a gente vai, o que que vai funcionar aqui? Vamos ter um exemplo daquele diagrama ali, por exemplo, de como que é feito o produto, desde a aquisição da matéria-prima, ao processo de transformação desse produto e como esse produto vai chegar na sua condição final para ser entregue ao consumidor final e assim atingir o objetivo. Isso é muito importante, mais uma vez, para que esse processo seja entendido, né, para que seja uma comunicação efetiva e para que tenha uma eficiência e eficácia também na manufatura, para que possa haver ali você verificar possíveis melhorias para que possa levar a redução de custos também, aumentar a produtividade e também ter ali a melhoria da qualidade, atingir a qualidade, que é um dos objetivos fundamentais ali, quando a gente tem ali a organização, né, que é você entregar um produto de qualidade. E por fim, nós temos aqui também, né, os processos, né, que é a modelagem de processos de TI, mais conhecido do inglês ali, a sigla do inglês, ITP, que vai envolver a representação de como os sistemas de TI são usados para suportar os processos. Como, por exemplo, ao abrir, né, um software, quais os procedimentos que tem que ocorrer dentro desse software? E isso vai ser representado e apresentado ali para as partes envolvidas, para os clientes, para os possíveis stakeholders e cada pessoa que são as partes interessadas ali da empresa. Então, ela é muito importante, a modelagem de processo, ela acontece, é importante para que você tenha um entendimento, para que você tenha ali também uma efetividade ali nos processos e identificar essas oportunidades de melhorias e também de ações a serem cumpridas. Tudo bem, pessoal? Pessoal, a aula de hoje é só essa, né? É bem simples, né, a aula de hoje. A gente está tratando aqui apenas de modelagem de processo e a dica que eu quero deixar para vocês é o quê? Para que vocês busquem mais acesso aos materiais, pesquisem outros tipos de modelagem de processos,
pesquisem, né, em outros livros, em outras fontes confiáveis, sobre o funcionamento dessas modelagens de processos em diferentes partes da empresa, para que vocês possam enriquecer o procedimento. Até porque aqui é apenas uma demonstração para você de como funciona e como a nossa aula é uma aula bem ágil, então a gente não consegue mostrar todo o contexto para vocês de todas as possíveis que possam existir. Mas ao longo, né, das aulas vocês podem ir pesquisando, tirando as suas dúvidas e entendendo mais a dinâmica de como funciona a modelagem de processo, para que você possa enriquecer os seus conhecimentos e assim ter um estudo de qualidade e compreensão com bastante eficiências nos conceitos, tudo bem? Para dúvidas, estamos à disposição. Pesquisem, tenham acesso às atividades, para que você possa ter aí um conhecimento efetivo e de qualidade. Deixo aqui o meu abraço para vocês, espero vocês na nossa próxima aula para ensinar outros assuntos importantes relacionados à disciplina de gestão de processos. Espero que vocês tenham entendido todos os assuntos, todos os conceitos, e mais uma vez deixo aqui a disponibilidade para possíveis dúvidas. Estamos todos aqui dispostos a atender vocês. No mais é isso, e tenham todos uma excelente aula e bons estudos.